Sensacional, galera. Estamos aqui hoje com um convidado mega especial. É um cara que Deus me apresentou, que nem eu sempre falo. Seja amigo de Deus, que ele te apresenta os amigos dele. E hoje ele tá aqui com a gente, que é o Thiago Adriazola. Ele que é head comercial da Invescom e especialista em formação de equipes de alta performance. Casado com a Jaqueline, pai, leva os valores da família e da liderança para tudo que faz, unindo resultado, propósito e humanidade em sua trajetória. Roda a vinheta. Negócio em Jogo é o podcast feito para você, empresário, que todo dia arrisca sua pele por acreditar em um sonho, o sonho de ter um negócio de sucesso. Agradecendo nossos patrocinadores oficiais, Move Negócios, mais que uma contabilidade, é uma ferramenta de gestão para o seu negócio e potencial pleno. Muito mais que negócio, uma verdadeira escola de resultados. Meu irmão, seja muito bem-vindo aqui, Thiagão. Tenho certeza que vai ser um bate-papo de alto nível e a gente vai abençoar, se Deus nos permitir, os nossos ouvintes e nossos telespectadores. E bora lá. Amém, obrigado, prazer, André, gente, que vocês desfrutem dessa conversa, assim como a gente pretende ser usado por Deus para atingir vocês, o coração de vocês, e que vocês levem para o coração tudo aquilo que a gente passar e puder contribuir. Massa, top demais. Thiagão, a gente já conversou várias vezes nos bastidores, já tivemos outras oportunidades de estar juntos em alguns movimentos, né, que nós participamos como os legendários. É uma honra poder caminhar contigo e nas nossas conversas você me inspirou. Eu falei assim, cara, a gente tem que levar esse nosso papo pra galera, que é o intuito do nosso podcast, é justamente isso, cara. É levar essas conversas que são relevantes pra mim, relevantes pra você, porque quem sabe, cara, alguém que tá lá na outra ponta faça sentido pra ela também. Né? Então hoje, cara, a gente vai falar um pouco aqui, cara, sobre o posicionamento do homem na sociedade, da mulher, que hoje, infelizmente, cara, a gente vê que algumas coisas estão se perdendo, né, Thiagão, no meio do caminho, não sei porquê, parece que o errado virou certo e o certo virou errado. Então, cara, o que na tua percepção você acha que está acontecendo com a sociedade nessa figura do homem e mulher? André, eu acho que a gente se perdeu no meio do caminho quando, na verdade, historicamente falando, a gente tem uma comprovação de que isso começou muito forte ali no começo da Primeira Guerra Mundial. Então, à medida que os homens tiveram que sair de casa, sair dos seus postos como maridos e assumir uma frente de guerra, eles deixaram suas esposas em casa com seus filhos. E aí começou um grande problema, afinal de contas, aquelas mulheres elas precisavam lidar com o papel de mulher dentro de casa, mas ao mesmo tempo assumir um papel de um homem ausente, que eles nem faziam ideia quando iam voltar ou se iam voltar. Então a ausência da masculinidade dentro dessas casas deu início, sim, até um movimento muito famoso hoje em dia, que é o movimento feminista. E isso fez com que as mulheres ganhassem força, ganhassem vigor, ganhassem potência na sociedade e criassem aquela necessidade de serem independentes, vendo que aquilo era bom. Elas trouxeram isso para a sociedade. Então a ausência do homem faz com que a gente tenha uma sociedade fraca e não é muita coincidência, é só você olhar essa história e entender que de fato isso aconteceu. Se a gente for pegar um pouco mais lá atrás, e um pouco eu digo 4.000 e tantos anos atrás, nós vamos falar lá da importância do homem desde Gênesis. Pegando Gênesis 2:18, se eu não estou enganado, 3:16, perdão, onde Eva sente-se atraída por consumir o fruto proibido, né, o fruto do jardim do Éden, que não poderia ser consumido, e Adão do seu lado, enquanto ele vê Eva provando, ela prova, e não só prova, mas dá para ele também consome daquele produto. A gente vê que a ausência do masculino, do homem, pulso firme, olhar e direcionar a família ali, já desde o princípio, fez com que a gente deixasse o pecado entrar no mundo. Né? Então a gente vai trazer várias frentes, né? Desde biblicamente falando até uma frente histórica do que a gente vive hoje. E assim, Thiago, na tua percepção, cara, eu entendo assim também que eu sempre falo que a mulher, cara, ela tem muito mais força do que o homem. Com certeza. Né? Cara, uma mulher, ela cria 5 filhos e, cara, e toca o pau, velho. E trabalha, e chega em casa e cuida da galera, faz comida, lava roupa. O homem não tem essa vitalidade. Né? Eu sempre falo que a mulher, ela começa a assumir algumas frentes que não são delas, né? Não que ela não tenha capacidade para isso, ela tem. Só que o fardo começa a ficar tão pesado ao longo do caminho e o homem, ele vai falar assim, cara, se tá fazendo, tá tranquilo. Melhor chegar em casa, assistir o futebolzinho, não me incomodar com nada, porque alguém vai fazer um negócio. Nós já vão dar banho nas crianças e tal. Cara, você acha que isso é realmente em decorrência, por exemplo, assim, o homem vai ficando acomodado, já é um padrão do homem? Com certeza, não tem dúvida. Você já parou, pegando isso que você falou, André, você já parou para pensar que a mulher, quando o homem sai de uma família e deixa a mulher com os filhos, a mulher ela faz o papel da mulher e do homem, né?
Um homem, quando tá sozinho, sem a mulher, ele faz o papel da mulher? Não faz, cara. Você vê que engraçado? Aham, que louco, né? Você vê que engraçado? Ao mesmo tempo, a gente vê que a mulher é muito forte, mas também a gente se depara com a masculinidade necessária. Uhum. Né? A masculinidade é necessária em qualquer ambiente, para a formação de uma família, de uma sociedade. Nenhuma sociedade se forma sem um homem, né? Sim. A gente não tem família sem homem, não tem como, né? Enfim, não precisa explicar muito isso. Mas, de fato, o homem se acomodou. O homem se acomodou com o papel. A gente vê hoje pessoas, homens saindo de casa aos 35 anos de idade. Pois é. Para mim é um absurdo, né? A gente vê homens literalmente deixando a mulher tomar as rédeas da casa. E aí, para não gerar discórdia nem cancelamento, a mulher é uma auxiliadora do homem. Isso está na Bíblia, né? Gênesis 2:18 vai dizer que a mulher é auxiliadora do homem. Só que auxiliadora num ponto, não num ponto feminista em que a mulher é subjugada, em que ela é simplesmente uma assistente do homem dentro de um relacionamento. Se a gente for pegar a origem da palavra hebraica que determina o que é uma auxiliadora, que foi a tradução trazida para o português, é Ezer Gnedo. Ezer Gnedo. Ezer significa auxiliar, Gnedo significa face a face, junto, ao lado de. E Ezer Gnedo é usado no Antigo Testamento cerca de 21 vezes, e 16 dessas 21 vezes ela se refere a Deus auxiliando Israel. Então você veja a importância Caramba, cara. do que é a palavra auxiliadora efetivamente trazendo da sua origem bíblica. Então a mulher como auxiliadora, ela não é aquela que é submetida, que ouve e tem que obedecer o que um homem faz. Na verdade, ela é aquela que ajuda a ter o comando. É como se a gente estivesse num carro, eu com o volante e do lado a minha mulher com o acelerador. É ela que diz quando que a gente vai acelerar ou vai frear. É ela que vai dar o controle para as coisas andarem. E a gente vai dando a direção. Afinal de contas, o homem é o cabeça do lar. Nós temos que dar o passo para dizer para onde a gente vai. Sim. Mas a mulher é quem vai, calma. Quantas vezes você já olhou para tua esposa e falou, eu vou fazer isso? Ela falou, não faça. Calma, acelera. E quando a gente faz... Aham. Daí depois parece que é aquele negócio, eu falei que era, mas cara, real, avisei. que, cara, até a própria Bíblia diz que a sabedoria está investida nelas, né? Uhum. E eu sempre falo, cara, minha esposa é minha mentora. Então, quando eu vou fazer alguma coisa, ela fala não, cara, é sinal de alerta mesmo. Liga o alerta. Cara, porque todas as vezes que eu não escutei ela, deu ruim. Deu ruinzaço, assim, né? Então, realmente, cara, a gente deixa de lado, cara, uma pessoa que realmente tá ali para nos apoiar, que tem uma promessa de Deus pra nossa vida, cara, que é isso, né? Que a mulher tá ali para nos apoiar, justamente isso, cara. Quando que eu acelero, quando que eu... Porque o homem, cara, se deixar, ele só acelera. Sim, sim. Entende? Então, realmente, utilizar as nossas esposas nesse bom sentido, né? Para que realmente elas foram projetadas, né? A gente tem um papel no relacionamento, a nossa esposa tem um papel no relacionamento, e o que eu vejo hoje que tem mais uma competição e não é uma competição. Eu sempre falo, cara, o relacionamento, o casamento é um jogo, cara, que não tem vitória, tem empate. Então, toda vez que você... Quando eu casei, cara, eu casei, né, pra fazer ela feliz e assim sucessivamente. Então, o que eu vejo hoje, alguns casais, cara, eles entram mais assim na disputa do poder. Fala assim, não, mas a última palavra é minha. E fica um negócio assim, cara, tem que falar a última palavra. Nem que seja, tá bom. A última palavra tem que ser. Então, é uma disputa ao invés de uma parceria. Cara, faz sentido? Isso ou eu tô viajando, cara? Não, não faz sentido nenhum. Faz sentido nenhum. Homem e mulher se complementam. Por isso que eu acho que quando a gente olha e tenta, o movimento tenta fazer com que as mulheres sejam iguais ao homem, não dá para ser igual ao homem. Porque cada um tem o seu papel. E são papéis complementares. Eles são papéis que, se complementando, eles somam, eles se multiplicam, eles crescem. E assim como você, eu também. Lá em casa, existe um Tiago antes da Jaqueline e um Tiago depois da Jaqueline. Eu não consigo contar as inúmeras vezes de coisas boas que a minha mulher me orientou e me fez crescer e ser quem eu sou hoje. É incontável, assim. Sim. Mas desde o momento em que eu comecei a entender e assumir o meu papel. Agora, existe uma dificuldade muito grande hoje, quem ouve um podcast ou quem vai buscar conhecimento e tentar consertar a família, porque, de fato, as pessoas que não assumem o seu papel dentro da família ou dentro da sociedade, a gente tem uma família disfuncional. Fragilizada. Fragilizada. Mas a disfuncionalidade, ela vem por falta de função, ou seja, o homem exercer o papel de homem, a mulher exercer o papel de mulher, os filhos exercerem o papel de filhos, né? Todo mundo, cada um tem o seu papel. E se todo mundo cumprir seu papel, a coisa funciona, a coisa anda. Agora, quando as mulheres tentam fazem, né? Não tentam, elas fazem porque o homem é frouxo. Ela começa a ser a dona do lar e fazer tudo, de fato a gente tem uma família disfuncional. E aí, quando isso começa a acontecer, o homem começa a se sentir oprimido, e aí, quando ele vê, do nada, acabou o casamento. E ele vai falar, mas ela chegou e do nada pediu divórcio.
A mulher não aguenta mais aquele banana no sofá. Exato, não é, querido, não é do nada. Se você fica jogando videogame enquanto tua mulher tá lavando louça, arrumando, limpando a casa, cuidando dos seus filhos, não é do nada. Você está dando brecha para isso acontecer. E de fato, o homem ele não tem problema, você mora junto com a tua mulher, você tem que ajudar a limpar, você tem que ajudar a cuidar, você tem que ajudar nas funções domésticas. Isso não te rebaixa. Afinal de contas, todo mundo tem que viver num ambiente bom, limpo, agradável, né? Mas para você que busca e está entendendo que as coisas não estão indo bem, que você acha que precisa mudar e tomar esse papel de homem, como é que você faz para que isso aconteça? É uma transição. Sim. Porque a mulher já tomou o seu papel, ela já está lidando como homem. A partir do momento que você começa a questionar e a confrontar aquilo que ela está fazendo, você vai entrar num problema onde ela vai se sentir ameaçada. Sim. Então esse é um caminho que você tem que fazer devagar, com conversa, com pausa. Negociação. Começa a assumir algumas coisas que você não assumia. Você tá vendo ela cuidar do filho? Tira, fala, deixa que eu cuido, amor. Começou a lavar louça, deixa que eu lavo, amor. Ela que vai no mercado? Para com isso. Pega você e fala o que precisa de compra que eu vou e faço a compra do mercado. Não tem problema. Esse é o papel do homem, é tomar a frente das coisas. Para que a gente tenha, de fato, uma família funcional e isso se reflete completamente na sociedade. Sim. Não, eu concordo 100%, Thiagão, e às vezes até fico meio revoltado. Você já estava conversando com a minha esposa, né? Falei, amor, sabe que eu fico revoltado, cara? Que a pessoa, quando chega nesse nível que você falou, puta, não dá mais. Aí, beleza, né? Daí aconteceu lá, separou, enfim. Daí, cara, o cara, ou até mesmo a mulher, né? Começa pra academia, passa uma maquiagem no rosto. Sim. Entendeu? O cara lá tava, sei lá, cara, acima do peso e tal, só pinga. O cara para de beber. O cara começa a fazer uma atividade física, cuidar do corpo, mete o shape. Foi filha da mãe. Por que não fez isso antes? O cara... Porque na hora do namoro, né, velho? O cara passava perfume. O cara casou, o cara não escova nem o dente. Né? Acorda com os olhos que é só sucrilho, só remela. Nem lava o rosto. Quer beijar a mulher na boca. Entendeu? O cara quer o quê? Que resultado o cara quer ter? O que aconteceu com aquele cara ou com aquela mulher que fez todo aquele processo de encantamento, de venda ali no namoro? Por que se perdeu no meio do caminho? Daí falou assim, cara, mas meu esposo não tem no olho, não olha mais pra mim. Então, mas claro, cara, casou com você tinha 70 quilos, agora você tem 120. Tá? O que você faz no final de semana, você bebe pinga sábado e domingo, né? E daí no domingo à tarde dorme, a esposa, os filhos estão ali, ou vice-versa, né? Cara, que resultado que você quer ter disso, irmão? Aonde você acha que vai chegar fazendo isso? Cadê aquele cara do shape lá de 20 anos? É claro que as coisas, né? Pô, muda, normal, é natural, né? Mas, cara, mostra o mínimo de respeito pela pessoa que acreditou em você, né? Exato. Pô, o mínimo de carinho foi assim, cara, porque eu, assim, quando você casa, você começa a se cuidar pra outra pessoa também, aquele processo de encantamento, cara. Cadê o desrespeito que eu acho que é um desrespeito com a pessoa. Com certeza. Eu sei, claro, que tem vários fatores fisiológicos que envolvem isso, sem sombra de dúvida, né? Mas o fato cara, tem que olhar pra isso. Porque depois não adianta você pegar e terceirizar a culpa de uma ação tua. Com Então, certeza. cara, eu relaxei. Eu entreguei os bets ao longo do caminho. Então, por que eu tô dizendo, mas a culpa é dela? Eu falei, não, cara, a culpa não é dela. Faça a tua parte também. Crie o mecanismo para que a tua esposa se lembre por quem ela se apaixonou. Não por esse cara que às vezes tá largado lá no sofazão. Então, eu acho que realmente, cara, eu vejo que as distrações do dia, acabamos de falar sobre isso, né? As distrações acabam consumindo e as pessoas esquecem o porquê que de fato elas estão em um relacionamento. E não tem nada errado, cara. O cara que quer ficar solteiro e tal, cara, você quer um problema dele. Mas, cara, a partir do momento que você foi lá no altar, você fez uma promessa diante de Deus, diante do juiz, sei lá o que for, cara, você se comprometeu com aquela mulher ou com aquele homem, cara, honre aquilo. E hoje, Thiago, parece que a palavra não tem mais valor, sabe? É isso que me deixa indignado. Eu não tô falando só em relacionamento, em todo âmbito, cara. Cara, eu ainda sou, eu aprendi com meu pai, cara, que a palavra do homem vale muito mais que um papel escrito. Com certeza. Então, se eu fui diante da minha esposa, diante das pessoas, eu falei assim, viu, eu vou cuidar de você, eu vou amar e eu vou te respeitar. Cara, o que aconteceu nesse meio do caminho? Que tipo de homem, que tipo de mulher eu sou que não sou capaz de honrar o que eu falei, que eu prometi pra ela? E porque, segundo a PNL, o jeito que você faz uma coisa é o jeito que você faz todas as outras coisas. Exato. Então, cara, se você tá ali, se você trai a tua esposa, se você não respeita a tua esposa, cara, você vai fazer isso com outras pessoas também. E não adianta ser o legalzão na rua e chegar em casa e ser um Zé Ruela, velho.
Esses dias me perguntaram, pô, André, qual que é sucesso pra você? Sucesso chegar em casa e minha esposa olhar e falar assim, cara, que bom que você voltou pra casa. Meu filho fala, cara, que bom, pai. Não que é um Zé Ruela que chegou, cara. Um cara que vai espancar a esposa, é um cara que não tá nem aí pra galera, que chega em casa, fica no celular, fica no videogame. Cara, é um encosto um cara desse. O cara não agrega na vida das pessoas. E o nosso papel, cara, é servir as pessoas. A gente foi projetado pra isso, Thiagão. É o que eu acredito. Se a gente foi feito a imagem e a semelhança de Cristo, Cristo passou pela terra, ele fez isso com excelência, cara. Ele serviu todas as pessoas que estavam à sua volta. Então esse, como diz o Pablo Marçal, um abraço pra você, o drive já tá dentro de nós, que é servir as pessoas. Então, cara, se eu não sirvo a minha própria família, se eu não lidero a minha própria casa, o que eu vou liderar, cara? E eu vejo muito, cara, eu sou mentor de empresários, e daí eu vejo, cara, o cara chega e fala pra mim, pô, cara, liderar a esposa, eu falo, cara, eu olho, cara, a vida do cara, ali, conheço nas entranhas e tal, eu falo assim, cara, você não lidera teu lar, irmão. Comece pelo básico. O que é o básico, cara? É aquilo que você foi projetado para fazer na sua essência. É a sua família. Se você não está liderando a tua família, irmão, como que você quer liderar um time de pessoa? Entende? Porque não vai rolar o negócio, não vai funcionar. As pessoas, cara, que estão dentro do teu lar te conhecem. Esse é você. Na real. Esses você não engana. Esses você não engana. Então, e aqui fora, cara, uma hora a casa vai cair. Então, cara, comece liderando o seu lar. Até teve um corte esse dia, né, Thiago? Que a gente falou sobre isso, né? Comece liderando dentro de casa, né? Que daí as demais coisas, pô, vão acontecer de uma maneira natural. Então, ajustar isso, de verdade, sim, sabe? Eu fico extremamente preocupado e chateado com o que está por vir. Visto que isso está se tornando meio que natural, sabe? Parece que o homem, ele entregou algumas coisas assim, falou assim, cara, vai. Deixa. A preguiça, né? A preguiça, cara. Eu faço discipulado de homens, e homens, normalmente, é engraçado porque Deus coloca no nosso caminho homens que normalmente têm a mesma história que a gente já passou, né? Por óbvio motivo, claro, você se dispõe a ser servo de Deus e na mesma medida você aprendeu, de repente, a sair de algumas situações em que, obviamente, Deus te ajudou e você precisa ensinar e ajudar pessoas que estão passando pelas mesmas coisas. E nesse caminho de ajudar, há 5 anos, inúmeros homens eu já ajudei quase à beira do divórcio. E é exatamente isso. Mas você sabe que muitas vezes eu vejo, André, que as pessoas, os homens, eles não têm referência em casa. E aí que dá uma complicada. E aí complica um pouco toda a história, né? Você vê que os homens têm... Hoje se tornou um grande amigo meu. Eu nunca vou esquecer quando ele chegou lá na igreja e tudo orquestrado por Deus. E ele olhou para mim e ele falou assim, Thiago, meu pai faleceu quando eu tinha 6 meses, o meu primo também, o pai dele faleceu quando ele tinha 1 ano, o pai da minha mãe faleceu quando ela tinha 1 ano de idade, ou seja, a gente nunca teve uma presença masculina forte dentro de casa. Eu estou casado, meu casamento está acabando, eu tenho um filho pequeno e eu não sei o que é ser homem. Caramba. Ele falou com essas palavras, eu não sei o que é ser homem, eu preciso que alguém me ensine a ser homem. Qual é o papel de um homem na sociedade, né? O que um homem precisa fazer? O que um homem dentro de casa tem que fazer? Qual é o meu papel lá dentro? Quando eu saio, vou para a sociedade, qual que é o papel do homem na sociedade? Porque eu não posso ter o mesmo papel que uma mulher, que uma criança, enfim, qualquer pessoa. Cada um tem seu papel. E aquilo eu achei tão pesado, e aí eu comecei a estudar e a entender e ver que boa parte dos problemas da sociedade, na verdade, são porque homens não fizeram o papel de homens dentro de casa. Muitas vezes um pai ausente é pior do que um pai morto, mas um pai morto causa danos. Um pai que não assumiu um filho causa danos, e tudo isso é muito complicado. Eu trouxe até, se me permite aqui, alguns dados que eu achei bastante preocupante. Para vocês terem ideia, 90% das crianças sem lar e sem teto ou que fugiram de casa, elas são de lar e sem um pai. São 32 vezes mais chance disso acontecer quando não existe um pai dentro de casa. Ou seja, crianças que saem de casa e fogem muito cedo, 32 vezes mais chances quando não tem um pai dentro de casa. 85% das crianças que têm algum tipo de comportamento de distúrbio é de lar e sem pai. 63% dos suicídios de jovens acontecem em casas onde não existem pais. 71% das adolescentes engravidam porque não tem pai dentro de casa. 85% dos jovens presos vêm de lares sem pais. Os filhos de lares sem pais, eles também têm 4 vezes mais chances de viver na pobreza. Filhos de lares sem pais têm 14 vezes mais chances de cometerem estupro. E filhos de lares sem pais têm 10 vezes mais chances de serem usuários de droga. Então você vê como esses números, quando falta um pai dentro de casa, o que causa numa sociedade. Replica isso para a sociedade, num movimento grande. O que um homem
A ausência de um homem não faz. E pai não é só aquele pai presente. Ah, não, meu pai, eu sou um pai, eu tô lá. Não, não é estar lá. É abraçar, é amar, ensinar, é direcionar, ensinar os caminhos do Senhor. Ah, É isso. sim, Isso é ser um pai. sim, E aí tem toda a diferença. sim. Tiagão, sabe que é outro Thiago, tá? Esse é o Thiaguinho, tá? Não precisa me olhar. Quando eu falo Thiagão, é o Thiagão aqui. Aham. Eu falei Thiagão, ele me olhou aqui, falei, é outro Thiago. Tiagão, o que eu vejo muito hoje, sabe? Coisas do tipo assim, cara, eu tô trabalhando pra garantir o futuro deles. O futuro da minha família, o futuro do meu filho, tal, tal, tal. Assim, meu irmão, sem hipocrisia. Você tá trabalhando pra caramba porque você quer um Porsche, velho. Você tá trabalhando pra caramba porque você quer andar com dor de cabana no pé. Teu filho não tá nem pra isso. Só que daí, cara, não, é pra ele, não é pra ele, é pra você, cara. Teu filho só quer saber de você, tua esposa às vezes só quer saber de você, cara. Tem eu conheci, tive a oportunidade de conhecer uma pessoa, uma mulher. Quando eu conheci ela, ela já era viúva, o marido tinha se suicidado. Meu Deus. E um filho usuário de droga, o outro com vários problemas, assim, também com bebida alcoólica, enfim. Pessoas do bem, né? E muito dinheiro. Conseguiram, o pai, né? Assim, o pivô do lar, conseguiu prosperar com dinheiro, só tinha dinheiro, né? E foi muito louco, assim, porque ele se suicidou e tal, eu não tive a oportunidade de conhecê-lo, assim, né? Mas eu conhecia a mãe. E um dia ela falou bem assim pra mim, assim, falou assim, André, eu trocaria tudo que eu tenho, tudo de dinheiro, pra voltar na época em que a gente não tinha nada, mas tinha uma família. Olha que doido. Meu irmão, Olha que doido. cara, você tem noção do que é isso, cara? Você olha, assim, todo aquele glamour, Tiagão, e fala assim, caramba, olha só tudo que construíram e tal, tal, tal. E ela fala assim, cara, eu trocaria tudo pela minha família. E é nessas horas, cara, que você começa a ver, cara, que você... Até esses dias eu publiquei sobre isso, que buscar coisas que o dinheiro pode comprar, irmão. E tem várias coisas que são muito mais valiosas que isso. Como eu falei, cara, teu filho não tá nem aí, cara. Você está andando de um Fugno, meu filho de 2 anos, você acha que tem noção, cara, do que é um Porsche, do que é um... Não tem, cara. Ele só quer, apesar de que ele tá tendo alguns comportamentos que eu acho que já sabe o que é um Porsche. Mas, cara, ele quer eu, velho. Ele quer estar ali comigo, cara. A minha esposa, cara, é da mesma proporção. Por mais que ela queira prosperar e tal, mas o olhar dela, cara, fica claro. Então, eu vejo que a galera se esconde atrás dessa desculpa, dessa realidade que é mais eu mesmo, sabe? E eu já pedi desculpa pra minha esposa, já pedi perdão pra ela, porque diversas vezes eu falei, assim, ó, tô indo pra lá, beleza? Só que assim, cara, se você não for, você vai ficar pra trás. Olha só, cara, que egoísmo, que eu me sinto envergonhado de falar isso, cara. Entende? Mas eu já pensei, eu já falei isso pra ela, eu já pedi perdão pra ela, por esse pensamento egoísmo meu. Então eu falei assim, cara, e sabe o que eu fiz, Thiago? Eu diminui a minha velocidade, cara, pra esperar as pessoas que eu amo. Entende? Com certeza. E a minha esposa, meu filho são pessoas que eu tô disposto a... Tá, mas beleza. Diminuir a velocidade de esperar, mas esperar o quê? Qual que é o time da vitória? Qual que é o time do sucesso? A real é que a gente não sabe. O que é o sucesso? O que é o sucesso, na real. E que nem eu falei, o que é sucesso pra mim, chegar em casa e a galera tá ali, me esperando. Né? Só que o que eu vejo, cara? Essa inversão de valores, essa velocidade das informações que a gente tá, o anseio pelo suposto sucesso, ou seja, por coisas que o dinheiro pode comprar, como um carro legal, uma casa legal, cara, tem distraído as pessoas ao ponto que elas não olham pro algo tão importante e especial que é a família. Quando o cara olha, do lado ele chegou lá. Ele tá morando lá no Alphaville, ele tá com o carrão na garagem e tal. Ele olha do lado e fala assim, ué, cadê a galera? Porque, cara, ele correu numa velocidade tão rápida que as pessoas que ele ama não conseguiram ir nessa mesma velocidade. E daí ele olha, cara, e por isso que você vê. Pô, recentemente a gente teve um caso aqui em Curitiba, cara. Um cara de pessoas se suicidando justamente porque chegaram lá. E olharam pro lado e falaram assim, E agora? cadê a galera? E sabe quando que eu tive essa reflexão, cara? Uma mentora minha, ela pegou e ela instigou eu, cara, de forma intencional também. Foi um instrumento de Deus na minha vida. Falou, André, imagine tudo que você conquistou. E eu imaginei. Legal, nossa, que massa e tal, não sei o quê. Daí agora você tá numa ilha, deserto, não tem ninguém com você. Cara, mas aquilo dali me deu um arrepio, me deu uma angústia. E eu falei assim, cara, eu tô correndo, eu tô obstinado, cara, na direção errada das coisas. Entende? E daí, cara, a pior coisa que tem é um cara correndo rápido na direção errada. Porque daí a chance de se perder é gigantesca. E hoje, Thiago, você acha que realmente, cara, esse glamour pelo dinheiro ou pelo sucesso, né,
tem feito com que as famílias também, cara, sejam fragilizadas justamente por essa ausência do pai que se preocupa tanto em fazer o negócio acontecer, e trabalhar, ou ir atrás do suposto futuro para a família, sendo que a família dele que está ali está precisando dele nesse momento. Você acha que esse glamour, esse acesso à velocidade das informações tem ajudado e colaborado para que isso aconteça? Tem, claro. A gente, inclusive, é um grande problema. As mídias sociais hoje elas vendem falsos sucessos, né? A gente vê tanta gente jovem e aparentemente muito ricas e bem-sucedidas financeiramente, prometendo rios e fundos. Então, se você olha um jovem com uma Lamborghini, com uma Ferrari, com um Porsche e comemorando, mas você só vê aquilo e leva aquilo como para você e como um objeto de desejo, tentando viver aquilo, certamente você pode tropeçar, não faz sentido. Depois de muito tempo, depois de apanhar muito e sofrer algumas derrotas grandes na vida, eu entendi que o sucesso ele está nisso que você falou. Poder ter aquilo que o dinheiro não compra, né? Um tempo, uma família, saúde, né? Viver experiências com Deus que você pode ter o dinheiro que você quiser, que você não vai conseguir ter, não vai conseguir ter. Eu tenho buscado outras coisas e principalmente alinhar o meu propósito com o Senhor para me sentir satisfeito. E não satisfeito pessoalmente, mas satisfeito no sentido de eu estou cumprindo aquilo que Deus me colocou para fazer. E deixei de olhar um pouquinho essa parte de sucesso ao mundo, aos olhos da humanidade. É óbvio que a gente quer dar uma vida mais confortável, a gente quer viajar 4, 5 vezes por ano, a gente quer andar de Porsche, né? Só que você tem que sondar seu coração. Para que você quer isso? O quanto você quer isso a mais do que o bem da sua família? O quanto você quer isso a mais do que o Senhor? E isso aí pode interromper uma vida, porque quando você chega lá, a vida fica vazia, e não é à toa que muitos artistas de sucesso e muitos grandes roqueiros, né, não passavam dos 33 anos de idade, porque eles chegam numa fase da vida em que eles têm tudo, e quando eles veem que eles têm tudo, no final das contas eles não têm nada. Isso aí. Que a busca foi por algo que não fazia sentido. Aquela loucura, você vai, e aí você vê que a pessoa que chega muito rápido num sucesso muito absurdo, ela começa a querer chamar atenção, então ela começa a fazer plástica, daí ela começa a duplicar a sexualidade dela, daí ela começa a causar polêmica, daí ela começa a achar coisa para chamar atenção, porque aquilo que ela podia atingir, ela já atingiu. É tipo meio que insaciável o negócio. É insaciável, né? É infindável o desejo, porque o humano, ele nunca é satisfeito, né? Nós somos eternos insatisfeitos. Se a gente tem um carro X, a gente quer ter um carro Y. Se a gente quer um carro Y, a gente vai querer um outro carro. Se a gente está numa casa de 200 metros, a gente quer uma de 300. Depois a gente quer uma de 300 com piscina. Depois a gente quer um condomínio fechado. Depois a gente quer uma casa na praia. A gente não para de querer as coisas. Mas isso pode ser um problema. Se você não tiver cabeça para lidar... Não souber organizar tudo isso daí. Se não souber organizar, se não tiver cabeça. Eu acho que as pessoas se perdem muito rápido, principalmente se elas conseguem atingir muito rápido essas condições. Eu acho que tudo é tempo, né? Em Eclesiastes, na Bíblia, diz que há tempo para tudo na vida. Há tempo para semear e tempo de colher. E a gente sabe muito bem, existe um processo para você plantar uma semente de trigo, esse trigo nascer e você colher. É um processo. É um processo. Tem que ser vivido. E a vida é feita de processos, né? A gente precisa aprender com isso. E é interessante a gente buscar, quando a gente não tem um mentor, como você disse que tem, ou quando a gente não entende como o processo deve ser seguido, a gente buscar referências, e boas referências, né? Sim. E não um Juan, né? Um cara que veio da favela e ficou rico rápido, não uma Anitta, né? que usa outros meios para conseguir a fama. Busca alguém interessante, inteligente, alguém que saiba conduzir a vida de uma maneira justa, né, honesta aos seus olhos, aos olhos de Deus, né? E aí a gente pode abrir um leque de gente. Você falou, eu não sou muito fã do jeito que ele fala, mas um cara muito bom, Pablo Marçal, ele é sensacional, né? Pega o Flávio Augusto, enfim, esses caras dão podcast, dão entrevistas o tempo todo dizendo o que eles fizeram para chegar onde eles chegaram, com consciência, com tranquilidade, sem perder a família. Sim. Cara, inclusive agora tem aquele do 30 versus 1. Eu assisti ontem o do Pablo. Do Pablo? Você assistiu do Flávio? Do Flávio eu assisti também. Cara, deu uma aula. Aquele homem é um lorde também, né? É diferenciado mesmo. Ele é um lorde. É diferenciado, assim. Lorde. E esses dias, hoje, assim, sem dúvida, o cara que mais me inspira quando o assunto é business, é negócio, é o Flávio Augusto hoje no nosso país. É um cara que é inquestionável o resultado que ele fez, né? E ali, cara, ele deu uma aula realmente de o que é ser um homem de verdade. Né, cara, o posicionamento, a postura dele, cara, a elegância, o jeito de falar. Esses dias ele falou algo que me impactou.
E alguém perguntou pra ele, cara, quando que você acha que você vai atingir o sucesso? Ele falou assim, cara, eu vou atingir o sucesso o dia que eu morrer e eu não tiver R$1 na conta. Ah, Você viu? eu vi ontem, ele deu uma entrevista pro Pablo Marçal, não sei se você viu. Não, não vi. Tem um podcast do Pablo Marçal que passa no SBT, eu nem sabia. Aham, não sabia. Então, eu não assisto TV também, né? Mas tem o podcast do Pablo Marçal no SBT. E ele entrevistou o Flávio Augusto. E aquilo é literalmente uma aula. Você tem uma aula tanto de política, de economia, quanto de sucesso de verdade. Aham. E ele falou, eu ouvi ele falando isso. Ele Nossa. falou, cara, eu vou ficar muito feliz quando eu morrer eu tiver zero real na conta. Cara, maravilhoso, né? Já- Daí ele continua, né? Falando que, pô, significa, ó, abençoei a vida das pessoas que eu devia abençoar, ajudei, né? Ajudou. Cara, desfrutei, né? Pô, e, cara, foi maravilhoso, assim, o ensinamento que ele teve ali. Então, e ele falando justamente, cara, ele traz a percepção, inclusive nesse 30 versus 1 lá, né? Ele trouxe a percepção de que o sucesso não é dinheiro, não tem nada a ver com dinheiro. É. Cara, foi uma aula maravilhosa. Então, eu vejo que a falta realmente de consciência das pessoas, cara, tem feito com que tome alguns caminhos vislumbrado pelo glamour, que na real não é um glamour, não é bem assim que funciona, né? não é. Eu falo que o Instagram, cara, ele é maravilhoso, né, cara? Que ali tem, as pessoas só postam o que elas querem, né? E olha, às vezes, olha um relacionamento, nossa, cara, agora teve um caso, aquela menina lá, como que era o nome dela, Thiaguinho? Da menina lá que era casada com o filho do Leonardo? Virgínia. Não, disso. Que tinha um suposto, né? Nossa, um Vini relacionamento legal e tal. Daí agora você apareceu com outro cara, e daí um caos instaurado no negócio. Então, cara, pô, parecia um casal legal, e daqui a pouco do nada rompe, já começa a treta, briga. Então, cara, essa é a vida real. Se você não cuidar, cara, justamente não tem, eu falo, não tem almoço grátis, cara. Tem almoço grátis. Relacionamento é isso. O relacionamento tem negociação a todo momento. Eu conto uma história, cara. Essa história é maravilhosa. Eu não contei pra você, eu vou contar, mas aqui no podcast já contei algumas vezes da pizza, né, Thiago? Já contei aqui no podcast? Já, ué. Já? O Pedro sabe tudo, porque fica vendo os cortes, né? Mas, cara, teve um dia que eu fiz um teste, velho. Falei assim, cara, não é possível que eu tenha que negociar no meu casamento. E daí, já contei, né, Thiaguinho? Posso contar de novo, Thiago? Posso, né? Que você tá fazendo uma cara aí, cara. Eu vou começar a não contar minhas histórias aqui, rapá. Lembrou? Essa é boa. E daí eu conto em vários lugares, que é muito legal. E eu pensei assim, cara, eu não vou negociar com a minha esposa, eu vou provar pra mim mesmo, cara, que não existe negociação nesse rolê. No casamento não é possível, né? E daí eu cheguei sexta-feira em casa, uma sexta-feira, e abri a porta de casa, e na minha cabeça, não tem negociação, não tem negociação. Oi, meu amor, tudo bem? Oh, tudo bem, tal. A primeira pergunta dela, viu, o que a gente vai comer hoje? Sexta-feira, né? Eu falei, cara, mas eu não como sushi, cara, mas se ela falar assim, cara, vou pedir sushi, eu ia comer sushi, porque eu tava disposto a negociar. Daí ela falou assim, vamos pedir uma pizza. Que você gosta de sushi, né, piada? Eu não gosto. Eu falei assim, vou pedir uma pizza. Deu? Ótimo, maravilhoso. Não tem negociação, né? Tá, aqui tudo bem. Daí tudo bem. Daí eu sentei e tal, daqui a pouco ela falou assim, qual o sabor? Eu falei, cara. Começou. Amor, pode escolher o sabor. E eu ali, cara, tal, copiar, não sei o quê. Daí ela começou, acho que eu vou pedir 4 queijos. Eu falei, ufa, suando frio aqui, né? Vou pedir estrogonofe. Eu falei, cara, não. Eu falei assim, meu amor, estrogonofe é estrogonofe. Pizza é pizza. E daí começou o processo de negociação para escolher o sabor de pizza. Cara, todo momento isso é um relacionamento, cara. Não tem como. Quer ter sucesso no teu casamento, cara, aprenda a negociar, aprenda habilidades de negociação, aprenda o processo de venda, né? Porque, cara, é todo momento, Thiago, não tem como. E, cara, e ninguém tem uma verdade absoluta. Que nem eu falei, né, cara, é um jogo na qual existe sempre um empate, né? Você tá ali realmente para abençoar a vida da pessoa, para servir outra pessoa e assim sucessivamente. Mas olha só, você falando desses dados aí, cara, o que você acha, cara, que o homem hoje, o cara tá escutando esse podcast, e às vezes o cara tá lá no sofazão mesmo, jogando um PS5, né, e daí ele escutou, caramba, velho, o que esses caras estão falando, velho? Ferrou. Desliga o videogame e fala, cara, por onde, cara? O que eu começo a fazer? Porque, cara, tem um trabalho, não é só ele chegar agora com uma capa de super-homem e falar assim, papai voltou. Não. Pai tá on. O pai tá on. Né? Tem um processo, cara. Você até falou assim, comece lento, assim. Cara, você acha que tem, assim, um passo a passo pro cara começar, assim, reestabelecer a posição e a postura dele, não só no lar, mas na sociedade? Olha, eu como cristão diria que o primeiro passo é você começar a ler a Bíblia, frequentar uma igreja e buscar um grupo de ajuda de homens dentro da igreja. Esse é o caminho mais seguro, em que você consegue confidencializar aquilo que você passa, mostrar a tua necessidade, e alguém, um servo de Deus, vai estar lá para estender a mão e vai te ajudar. Esse é o caminho mais seguro. De qualquer forma, a primeira coisa que você vai ter que fazer é se esvaziar, para você entender que você tem um problema e que você precisa de ajuda. E dificilmente um homem consegue sair do buraco ou do estado em que ele está sozinho.
Então, buscar ajuda é o primeiro passo, seja com um psicólogo, um psicanalista, seja com um amigo que você se identifica, alguém que você gosta muito, né? A gente tem um lema dentro do Legendários, né? Que o homem só é presa fácil. Então, homens, não andem sozinhos. A gente tem esse problema de guardar pra gente os nossos problemas, as nossas dificuldades e não abrir isso com ninguém. Quantas vezes você, passando problemas financeiros ou passando problemas no trabalho, você guarda isso para você, não quer que ninguém saiba, se isola no seu canto e quando você vê, de repente, a bomba estourou. O homem, ele faz isso, né? Ele se acha autossuficiente. Então, primeiro tira essa autossuficiência e vai buscar ajuda. Se tem algum amigo seu bem-sucedido no relacionamento, alguém que você identifique que consegue suprir essas necessidades de algo que você não sabe fazer, vai atrás. Então, busque ajuda. Sozinho não é o bom caminho. Inclusive, se quiser, eu estou disponível aqui. Você pode procurar, entrar no contato, né? Quiser mandar um oi, me adicionar no Instagram, conversar comigo. Eu me disponho a te ajudar, te auxiliar, a ouvir as suas dores, te apontar o caminho para você conseguir sair de onde você está. Eu estou muito acostumado a fazer isso. Boa. E esse é o meu papel como servo de Deus. Então, procure ajuda. Esse é o caminho que eu indico. Sensacional. Meu irmão, e assim, tem mulheres também que estão nos escutando, né? E para essa mulher, cara, tem alguma assim, cara, uma dica assim, cara, meu marido, cara, tá nessa situação. E ela tá escutando o podcast agora, lavando a louça, e é o cara que talvez não tá nem em casa. Tá lá tomando umas pingas fortes, hoje é domingo. Ou jogando futebol, Ou 3 jogando vezes futebol, por semana. 3 vezes por semana. Não que não é errado, tá, galera? Não sou contra o futebol. Apesar de eu não gostar do futebol, eu nunca aprendi a jogar futebol. Cara, eu não gosto de futebol também. É mesmo, cara? Nunca. Não gosto. Não torço pra ninguém, não gosto. Eu não curto. Não é por causa disso, tá? Eu não sou contra futebol, tá, galera? Não vão me cancelar na internet. Se cancelar também, não tô nem aí. Mas assim, cara, não é que eu não curta futebol, né? Mas eu tenho meus hobbies, né? Por exemplo, eu tenho corrida, bike, pesca, que eu gosto bastante. Mas, cara, não é por isso que eu vou pescar todo dia. 3 vezes por semana, né? Então, até o próprio Legendários, cara, não é todo Legendários que eu vou, enfim, né? Porque tem aquele processo da esposa, então não tem nada errado de você ir pro futebol. A questão é, cara, a volumetria disso, né? E o quanto que você tá deixando, por exemplo, tua esposa, teu filho que estão precisando de você nesse momento e você tá lá no futebol com os amigos. É isso que eu tô falando, beleza? E pra essa mulher, cara, o que ela chega e fala assim, aqui, ó, escuta esse podcast. O cara fala assim, quem que é esses dois aí, cara? Tô nem aí pros caras. Como que é, cara? Tem que ser na sutileza? O que você acha? Tem que ser mais com o pé na porta mesmo? Levanta aí, vamos pra cima. Então, você sabe que homem, como eu disse, é uma pessoa autossuficiente, dificilmente ele consegue. Se ele já é quem ele é, estando num PlayStation, jogado no sofá, enquanto a mulher está trabalhando, correndo atrás de tudo, eu já duvido muito que ele vai dar ouvidos para o que ela fala para ele fazer. Então, não acho que esse vai ser o melhor caminho. Mas buscar ajuda também para que um homem entre na vida desse outro homem e faça isso. Eu tive o caso de uma mulher que ela me procurou e falou, Thiago, eu soube que você ajuda a cuidar de homens, você faz parte do Legendários, você está no Legacy da igreja, enfim, você está envolvido nesse meio. E meu marido está precisando de ajuda. Ele não sai de casa, só bebe, joga, viaja, né? Eu cuido dos meus filhos sozinho, meus filhos não estão vendo o pai em casa. Você consegue falar com ele? Claro. Me dá o telefone dele aqui. Peguei o telefone dele, liguei para ele, marquei com ele, fui tomar um café, pedi para eu ir ao encontro dele e nos tornamos grandes amigos. Então, é sempre através de auxílio e ajuda. Não tem jeito. Agora, também a mulher precisa ter consciência, se ela está ouvindo esse podcast, se enxergue, veja como é que você está se comportando dentro de casa. Veja se você não está querendo fazer, por obrigação, um papel que era para o seu marido fazer. Porque muita mulher... Sabe onde acontece isso? E aí eu vou usar como experiência própria. Lares onde os pais foram ausentes, as mulheres viram as mães sendo grandes pais. E elas tomaram como base as próprias mães como sendo forças femininas absurdas. Então é a mulher que tocou a casa, a mulher que cuidou dos filhos, a mulher que ia trabalhar, que trazia o dinheiro, que comprou a casa, que fez tudo enquanto o pai estava lá sendo apenas um fantoche, né? Mulheres que crescem em lares assim, elas tendem a se relacionar com homens um pouco mais frágeis, elas tendem a, numa casa, assumir o papel do homem, porque foi isso que elas viram como sendo correto. E essas mulheres, elas precisam aprender a baixar a guarda, elas precisam aprender a deixar o homem fazer o papel de homem dentro de casa. Porque não só as mulheres, por ausência de um homem, elas se sobressaem, mas muitas mulheres já vêm sobressaídas sobre os homens e não deixam isso acontecer. E é necessário que a mulher entenda que o papel dela é um papel mais
Frágil, não frágil no sentido de coitadinha, mas frágil de precisa ser protegida. Ser cuidada, né? Mulher precisa ser cuidada, mulher precisa se sentir protegida. Porque tudo isso influencia no dia a dia de um relacionamento de um casal, e você sabe muito bem do que eu estou falando. A gente vive isso, eu imagino que no seu casamento seja assim. Quando a gente começa a tomar um papel de homem de verdade, a mulher se sente acolhida, ela se sente protegida, ela está sempre mais feliz. Muitos homens vêm procurar e falam assim, eu não aguento mais minha mulher, vive de cara feia, de cara fechada. Nem sexo acontece mais em casa. Eu falo, querido, vamos lá. Minha mulher é bipolar. Eu falo assim, vamos lá, vamos conversar. Como é que está você no seu casamento? O que você tem feito? Então a mulher começa a assumir um papel de enlouquecida e aí ela não deixa o homem tomar o papel dele. Então, para essa mulher, ela primeiro baixa a guarda, começa a colocar o maridão para fazer as coisas de casa. Sim, muito bom, muito bom. Sabe que esses dias eu vi um corte, cara, que a pessoa pergunta pro palestrante, né? E fala assim, nossa, cara, eu preciso destravar minha vida e, cara, meu relacionamento tá me travando. E eu sou do interior e eu queria vir pra cá, pra cidade grande e tal. Só que a minha mulher não quer vir de jeito nenhum. Já viu isso aí ou não? Não. Minha mulher não quer vir de jeito nenhum, cara, tal. E eu acho que ele imaginava, né, que o cara ia falar assim, viu, larga esse trem, cara. Vai pra trás, rapaz, tá te impedindo de prosperar. E cara, foi muito louco, porque ele falou assim, sabe por que ela não vem? Porque você é um fracassado. Ela não confia nas suas decisões. Exatamente. Ela não acredita que você é capaz de dar conta de fazer acontecer aqui. Só por isso que ela não te acompanha. Cara, o carinha tadinho, se deu uma murchada, sentou e tal, cara. Mas então, pô, às vezes, cara, a mulher não apoia. A mulher não me apoia, a mulher não me apoia. Cara, porque você não passa confiança. Né, do que vai dar conta, do que vai fazer acontecer. Então, realmente, eu acho que esse da mesma forma que fala do empoderamento feminino, tem que ter um empoderamento masculino. O homem tem que... Assim, eu deixo pra mim. Eu deixo pra mim que eu vou resolver. Ir lá e resolver, de fato. Entende? Não falar que vai e não faz. Pô, e aquela tomada lá, quebrada lá, cara, faz 2 anos. Não, vou fazer. Não faz. A mulher vai fazer, pô. Entendeu? Mas é só uma tomada. Não. São nos pequenos detalhes, né? No dia a dia. Nada grande começa grande. Um dia já foi pequeno. Perfeito. Esse dia foi muito engraçado, porque a minha mulher, ela ficou um tempão, né? Falando assim, olha, rasgou a borracha da máquina de lavar e secar. Aí tem que trocar. Eu falei, tá bom. Aparentemente abri a máquina, falei, não, é só uma borracha simples. É só comprar e trocar, tá tudo certo, né? Mas eu, como todo bom homem, levei uns 2 meses para comprar borracha. Quando eu comprei a borracha chegou... mas a borracha era completamente diferente daquilo que parecia ser. Ela veio com tubo, com coisa. Eu falei, gente, não é possível que eu comprei borracha levadas. Não, porque eu comprei no site, então, da marca, né? Então eu falei, tá tudo certo. Eu falei, agora como é que eu vou trocar? Eu falei, eu vou estragar essa máquina. Liguei para assistência. Precisava trocar uma borracha. São R$680. Eu olhei e falei assim, obrigado. Eu falei, não, eu sou... 680 pila, eu vou desenrolar isso aqui. Eu sou homem, eu vou desenrolar isso aqui. Entrei no YouTube, como trocar a borracha. Rapaz, tinha que desmontar a máquina para colocar a borracha. Daí fez sentido os 700 pila, né? Não fez, porque daí meu orgulho falou, cara, eu sou homem, eu vou fazer isso aqui até o final. E a minha mulher fez vídeo, colocou no Instagram e tudo mais, e enfim, desmontei a máquina, montei o negócio e entreguei bonitinho para ela. A cara de felicidade, de alegria é impagável, é impagável. E são essas pequenas coisas que fazem você começar a dar valor e a mulher acreditar que você é capaz de fazer. Sim. Porque, pô, se você não consegue trocar uma tomada, quem dirá que você vai conseguir mudar de estado e garantir que a nossa família vai ter renda, vai sobreviver? Muito bom. Né? Porque acho que outro assunto que pega e bate muito forte, acho que num relacionamento, e é com relação até que tá na Bíblia, que o homem tem que ser o provedor, né? O homem tem que ser o provedor. E aí, como é que faz? O que é ser um provedor dentro de um lar? Para você, o que você acha que é? O que é um provedor dentro de um lar? Cara, um provedor, acho que não é só relacionado à renda, né? Acho que sim, faz parte do pacote, ok, né? Também o cara, né, contribuir ali, obviamente, com o lar, mas assim, dar esses insumos para que a mulher se sinta cuidada, para que o filho se sinta protegido, enfim. Então, a tomada que arruma, a segurança emocional, a segurança financeira, acho que isso faz parte de prover. Segurança. Perfeito. É isso? É isso. O homem, quando a Bíblia fala de homem ser provedor, não necessariamente é dinheiro. Óbvio que se você tiver condições, meu amigo, de bancar uma casa sozinho, você não vai deixar sua mulher pagar as contas. Você tem que bancar tudo e assuma essa bronca. Afinal de contas, você tem que dar tranquilidade, inclusive financeira, para sua esposa. Se não é o caso, sua mulher ganha mais que você, ou se vocês ganham a mesma coisa e ainda acabam dividindo as contas, pelo menos a segurança, você tem que prover segurança familiar. A mulher ela tem que se sentir segura ao seu lado.
né? Aquele cara que sai fazendo um monte de besteira, torto e direito, sempre faz as coisas erradas, toma decisões erradas, você não está provendo segurança para sua esposa. Ela sempre tem que ficar com o pé atrás, guardando o dinheiro dela e cuidando do... Se der alguma coisa errada, eu vou ter que bancar isso aqui de novo. Sim. Né? E prover é isso. Prover é garantir. E não necessariamente financeira. E esse é outro ponto também que as pessoas têm que tomar cuidado. Boa. Né? Eu acho que esse é um cuidado que a gente tem que ter. Maravilha, sensacional, Tiagão. Cara, o bate-papo tá animal. Nem dá pra dizer, cara, passou ali, cara, quase 1 hora já da nossa conversa, né? Então, cara, um bate-papo realmente de alto nível, irmão. Sou muito grato, cara, pra você estar compartilhando um pouco, cara, da tua história, do que você tem feito. Parabéns pelo movimento, por esse cuidado realmente com os homens. Eu acho que é uma parte, eu vejo, né, uma parte realmente fragilizada. Então a gente precisa de olhar para isso na sociedade, como homens também, que entendem o seu papel de provedor, né, pulverizar isso daí realmente na sociedade. Então, parabéns pelo teu movimento, conte comigo. Espero que a nossa conversa aqui, por mais que seja breve e curta, mas possa ter ido de encontro aos corações dessa galera que está nos escutando, tanto das esposas como dos esposos, dos homens, das mulheres, né? E também, cara, como que a galera te encontra nas redes sociais? Porra, cara, curti, pô, preciso de ajuda, vou chamar o Tiagão pra gente trocar uma ideia. Cara, como que a gente encontra você lá? Instagram, basicamente hoje eu mexo em Instagram. ti.adriazola, A-D-R-I-A-Z-O-L-A, ti.adriazola. Eu tenho no TikTok um perfil que eu acabo não movimentando, deveria, chamado O Conselheiro, né? onde eu orientava mulheres e milhares de mulheres diariamente a como escolherem um bom marido, né? Porque no final das contas eu acho que tudo parte do princípio onde a gente faz e é responsável pelas nossas escolhas. Então eu auxiliava elas em como encontrar um homem ideal, como achar um homem perfeito, perfeito entre aspas, mas o homem perfeito para você. Então tinha no TikTok, eu não, talvez eu volte a talvez isso aqui seja um marco para você voltar, que é um tema maravilhoso. Pode ser, né? pode ser. Mas, cara, agora fiquei curioso, cara. Eu ia encerrar, cara, por causa do time. Troca os pendrive aí, sei lá, nesse negócio aí, que eu vou ter que fazer mais uma pergunta para ele aqui. Cara, como que é pra uma mulher encontrar um homem, cara, esse é pra casar. Aonde que é? Qual que é o rolê? Se você se tem esse papel, cara, fala aí. O que é? Passo a passo? Onde que acha esse cara aí, velho? Então, eu acho que é um assunto muito longo, né? Mas basicamente, André, os homens eles dão sinais daquilo que eles são. E quando a gente vai se relacionar, a primeira coisa que a gente tem que saber é aquilo que a gente não quer. E normalmente uma mulher, ela sabe o que ela não quer quando ela viu isso na figura do pai dela. Então a gente vai fazendo um caminho reverso, lá de trás. Então se você teve um pai que bebia muito, um pai violento, a mulher tende a não gostar de homens violentos e homens que gritam e bebem muito. Então quando você vai sair num bar, provavelmente você vai encontrar homens que bebam. Quando esse cara beber, você tem que ficar de olho e entender como é que esse cara se comporta diante de uma bebida. Se ele bebe desenfreadamente, o quanto ele consome, como é que ele te trata depois que ele bebe. Homens ficam agressivos quando bebem, a maioria deles. Né? Esses são sinais daquilo que você não quer. Ah, mas ele é lindo, é o amor da minha vida, eu senti que é a primeira vez. Não insista naquilo que você já viu errado. Porque as pessoas tendem a insistir no errado. Porque muito embora as mulheres elas também tendam a rejeitar aquilo que elas viram em casa, inconscientemente, o corpo e o coração fazem com que elas se sintam atraídas por essas mesmas pessoas. Que louco, cara. Então, elas repetem padrões. Ela repete o padrão da mãe dela, de escolha. E isso é comprovado. Isso tem estudo científico sobre isso. Então, você tem que começar a prestar atenção em quem você escolhe, como você escolhe. Muito bom. Né? Então, para você escolher um homem decente, você tem que fazer literalmente uma lista. Quando eu orei muito para ter a mulher que eu tenho, e ela veio exatamente, aliás, ela não veio exatamente, ela veio melhor do que eu imaginava. Mas eu fiz literalmente, eu peguei uma folha de caderno, de um lado eu escrevi o que eu gosto, do outro lado eu escrevi o que eu não gosto. Exatamente do jeito que eu imaginava. E aí, quando eu a conheci, eu fiquei de olho em cada detalhe de tudo aquilo que eu via. Tudo aquilo que eu via. E não teve erro. Hoje a gente está junto há 10 anos. Nossa, graças a Deus, nós somos extremamente felizes. Claro, tudo isso sob a bênção do pai, enfim, daí tem todo um lado religioso envolvido. Mas, enfim, você tem que escolher, você tem que colocar papéis e observar muito bem aquilo que você faz e quem está do seu lado. Boa. Homens agressivos. Cara, aquele homem que ele é muito vaidoso ou muito cuidadoso com você. Meu Deus, aquele homem, sabe aquele homem? Eu nunca tive alguém tão atencioso, meu Deus. Fica de olho só.
Fica de olho. Por quê? Porque muitos homens, aí a gente vai para psicanálise e para a parte de criminologia. Boa parte dos estupradores, dos violentadores, eles fazem esse ar de conquista. Eles são muito delicados, eles são muito exagerados para tentar conquistar aquilo que eles precisam e depois fazer o que eles fazem. Entendi. Então sempre tem alguns pontos que você precisa ficar de olho quando você vai escolher alguém. Muito bom. Homens da mesma forma, né? Muito bom. Homens da mesma forma. Muito bom. Mas enfim, esse é um papo que a gente pode falar depois. Nós falamos em outro momento também, um outro podcast só para isso daí, mas muito tempo, muito top. Foi legal. Muito legal. Tiagão, cara, muito obrigado, irmão. Gratidão mesmo pelo teu tempo, cara. Parabéns pelo teu trabalho que você tem feito, pelo movimento que você tem feito e conta comigo nessa jornada que eu puder fazer pra gente junto colaborar também com esses homens, né, mulheres, enfim, com a sociedade. Estamos nesse movimento aí, tá bom? Você é sempre muito bem-vindo aqui, meu irmão. Obrigado, querido. Obrigado, Veza. Bom, galera, vamos agradecendo também os nossos patrocinadores novamente, né? A Move Negócio é uma empresa de solução e gestão contábil e financeira para pequenas e médias empresas, inovadora, eficiente e proativa. Usa tecnologia de ponta para simplificar e trazer mais praticidade ao dia a dia do empresário. Move Negócios, mais que uma contabilidade, é uma ferramenta de gestão para o seu negócio. E Potencial Pleno é uma escola de resultados dedicada a potencializar a maior matéria-prima que existe, a vida humana. Você vê ao mundo para ser dono de si mesmo, da sua empresa, da sua carreira e da sua vida. Potencial Pleno, muito mais que negócio, é uma verdadeira escola de resultados. É isso aí, galera. Tiagão, Pedrão, gratidão, irmão, pelo movimento. Tamo junto, né? Aqui mais um episódio. Estamos quase ao fim da nossa temporada, né? Temos mais alguns episódios só pela frente, né? Quantos episódios? Mais 5 só? Ah, que beleza. Ah, tá. Então tem mais uma pancadinha aí, né? Então tem mais uma trajetória aí. Então, galera, muito obrigado pela atenção de vocês, pelo nosso público aí. Se você curtiu esse vídeo aqui, já encaminha para alguém, para um homem que tá lá agora no sofá, teu amigo, acima do peso, não faz uma atividade física, não cuida da família, manda esse podcast pra ele, cara. Aí você vai ver a treta que você vai arrumar, né, Diego? E não tem problema nenhum. Então, se você é homem, cara, e também acha que faz sentido isso pra ele, cara, vira o teu jogo agora, irmão. Vai lá, cara, começa a fazer uma caminhada, faz uma atividade física. Tá choroso, cara, não é normal, cara. Posição de homem. Vai no médico, possivelmente tua testosterona tá baixa, velho. Faz uma reposiçãozinha aí, cara. Dá uma olhada na parte fisiológica do negócio, não é só mental também, cara. Então tem muita coisa. Se cuide. Cuida da tua família para que, se vier a necessidade, você precisar proteger ela, você tá preparado. Bora? Tamo junto? Galera, se inscreve no canal, fica sempre atento aos nossos próximos episódios e tamo junto nesse movimento. Bora!